Amores, como é que nós estamos? Espero que estejam todos bem, beleza? Olha, estamos começando com um novo grupo, tá? Um novo filo, o filo dos Ascalmites, beleza? Nematelmites ou Nematelmites, como queiram chamar, que são os vermes cilíndricos. Nada melhor do que a gente começar pela etiologia, né? Então, é o mito, você tem verme, nemato, quer dizer fio. Então são aqueles vermes que apresentam forma de fio, tá? Simples desse jeito. Olha, principais representantes. Aí você tem aí um grupo de organismos que estão intimamente relacionados a, a uma gama enorme de doenças, tá certo? Você tem a ascaridíase, que é promovida pelo Ascaris lumbricoides, que eu coloquei para vocês, o ancilostoma, o ancilóstoma do Adenale, né? O Enteróbios vermiculares e a microfilária ou a filária são os principais representantes aí desse filo, tá certo? Então, são organismos triblásticos. A triblastia vocês já sabem o que é, né? São aqueles organismos que apresentam 3 folhetos embrionários, mesoderme, endoderme e ectoderme. São pseudocelomados. Amores, tem uma dica interessante, tá? Quando eu falo em acelomado, eu digo que a cavidade ela está preenchida. Quando eu falo em pseudocelomado, pseudo quer dizer falso, é um falso celoma. Esse pseudocelomado seria um revestimento parcial, né? E o celomado teria um revestimento total de tecido oriundo da mesoderme, tá certo? Cabeça, que cavidade? O próprio celoma, tranquilo? Tubo digestivo completo, um avanço evolutivo. Observe que agora você tem uma estrutura para captar esse nutriente e outra estrutura para liberar o resíduo, liberar o que entrou em excesso, o que não foi digerido ou o que não presta, tá? Observa que existe uma condição evolutiva nos ascalmites, nos vermes em forma de fio, né? Nos nematóides nós encontramos tubo digestivo completo. Não esquece isso aí não, tá? São proterostômios, né? Você encontra aí o desenvolvimento primeiro da boca, depois do ânus, durante o desenvolvimento embrionário. E podem ser livres, organismos que podem estar no ambiente, ou parasitos. Tranquilo? Beleza? Então, bem mastigadinho, simples desse jeito. Vamos ver o próximo slide. Ó, aqui eu tenho um corte transversal, né? No desenho aqui embaixo, você pode verificar. E aqui nós temos a porção anterior, né? Aqui você tem uma boca, existem 3 lábios. Para esses organismos é importante, né? Porque ele para aqueles que são fixadores, eles prendem, né? Eles têm esses lábios para prender, né? Observa que a excreção, você encontra a excreção em tubos em H. Já é uma situação interessante, porque você tinha protonefrídeo, tá certo? Nos platelmintos, e agora você já tem outra estrutura. Existem os tubos longitudinais e você encontra tubos transversais, tá? Esse canal excretor é chamado simplesmente por renete. E o tubo em H, que eu também posso falar sobre a excreção, né? São esses tubos que estão longitudinais aqui, como vocês podem verificar, tá certo? E aqui nós temos um tubo transversal, formando um Hzinho, por isso o nome, tubos em H. Porém, se a gente for analisar vários livros, nunca bate, tá certo? A questão da condição de excreção. Você sempre vai encontrar nomes bem distintos. Aqui eu posso encontrar só renetes. Você encontra tubos em H, células longitudinais, tubos longitudinais. Então,
eu preferi, né, colocar esses dois, porque é o que a gente encontra mais, né, assim, um consenso maior, tá certo? Porém, eu gostaria que vocês tivessem esse crivo, tá certo? Ó, gânglio nervoso anelar, ou seja, que envolve o organismo, né? Observe que você tem um gânglio nervoso anelar, o próprio nome já está dizendo, forma de anel, tá? Eles apresentam dimorfismo sexual, tá certo? Aqui tu tens a fêmea, né, em relação à estrutura, né, corpórea. Observa que é bem afilado. E aqui no macho tu encontras uma forma de gancho, né, que serve para cópula, tá certo? Outra coisa, tu encontras aqui, ó, como eu havia comentado, boca, né, e na região terminal um ânus, que está caracterizando aí pra gente, um tubo digestivo completo, tá certo? Aqui embaixo foi o que eu coloquei para vocês, o pseudoceloma, né? Toda essa estrutura aqui, observe que é revestido, mas de maneira parcial, né? O tecido oriundo da mesoderme, um cordão nervoso ventral, um cordão nervoso dorsal, ou seja, ele apresenta dois cordões nervosos, né? E um gânglio anelar, que envolve a estrutura do organismo, tá? O intestino, tá certo? No intestino, que fica no centro do animal. A epiderme, né, que apresenta uma cutícula bem grossa. Eu tive a oportunidade, eu tinha uns ascaris de porco. Gente, é uma coisa impressionante. Ascaris de porco parece uma borracha, parece uma borrachinha. É impressionante o ascaris de porco, né? Cabeça por quê? Para que isso aí? Porque esse organismo ele se apresenta com uma estrutura que parece uma borracha. Simples. Observe que esses organismos eles estão no tubo gastrointestinal. Então, pelo fato de ele estar no tubo gastrointestinal de um porco, o porco ele é coprófago, o porco ele se alimenta de vários tipos de nutrientes. Existe uma quantidade de enzimas muito grande ali naquele tubo gastrointestinal. As enzimas elas têm um poder mais corrosivo, né? Então, eles desenvolveram, esses organismos conseguiram desenvolver essa cutícula mais grossa, mais espessa, exatamente para suportar essa carga, né, enzimática e, consequentemente, o pH mais ácido do tubo gastrointestinal desses organismos. Tá certo? Beleza? Ó, do lado direito aqui eu coloquei reprodução. Eles são dioicos, apresentam dimorfismo sexual, como eu havia comentado aqui para vocês. Olha a fêmea aqui, olha o macho, né? O macho ele tem como se fosse um ganchinho aqui, né? Um ganchinho para auxiliar a cópula. E o desenvolvimento ele ocorre de forma indireta. Você tem a forma larval, tá certo? Beleza? Então, vê lá, ó. Aqui tu tens algumas formas de alguns nematóides. Eu coloquei para vocês um que é muito abordado, acho que é o mais abordado aí pra gente, que é o Ascaris lubricoides, né? Alguns livros podem colocar como Ascaris SP. Vamos colocar SP porque não identificou a espécie, só o gênero, tá certo? Então, desse lado aqui, ó, você pode ver a fêmea é bem maior do que o macho, né? Mais grossa e tal. Essa característica serve para um corpo mais alongado, mais grosso, para comportar os ovos, tá certo? E aqui é interessante que em laboratório, quando se faz reconhecimento, quando se faz exame de fezes, aí tem uma tabelinha lá para verificar qual é o micro-organismo, né? Qual é o organismo que está ali, a partir do seu ovo, a partir das suas larvas. Então aqui você tem o formato, né, a estrutura de um ovo de Ascaris lumbricoides. Então, quando você analisa em microscopia óptica, você vai encontrar exatamente esse formato aqui do Ascaris lumbricoides. Beleza? Então, só para exemplificar, só para vocês terem ideia aí da estrutura do organismo, tá certo? Tanto na sua fase larval, fase de ovo, quanto na sua fase adulta.
Beleza? Olha lá. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos como nós da área médica a gente pode se deparar com alguns organismos como esse, né? Observa que eu destaquei ascaris, SP, no intestino sendo necessária intervenção cirúrgica. Gente, nesse caso aqui, ó, nesse caso é necessária intervenção cirúrgica, porque a quantidade de organismos, né, a quantidade de parasitas que você está encontrando aí no intestino é muito grande. Então, para fazer um tratamento medicamentoso já é muito difícil, tá certo? E a presença aqui de organismos adultos nas fezes, é como a gente encontra aí, ó, nas fezes, desse jeitinho mesmo, né? Ela bem enroladinha, né? Aí com um bolo fecal, tá certo? Então, nesse primeiro caso aí que eu destaquei para vocês, do lado esquerdo, existe a necessidade de intervenção cirúrgica, porque já é uma situação muito grave de infestação por ascaridíase, tá? Por ascaris, beleza? Então, a gente fica por aqui, essa primeira aula sobre nematóides, tá? Primeira aulinha sobre nematóides. A gente tem outras aulas que eu vou comentar sobre algumas doenças, tá certo? Abração, fica com Deus, tudo de bom.